Bom dia a todos. Muito bom nós estarmos aqui reunidos nessa sexta-feira, né? Onde está nublado, está com chuva, mas que bom que a gente conseguiu chegar até aqui. Esse pequeno esforço que a gente fez vale muito, né? Na educação moral do espírito. Vim aprender o Evangelho. É muito importante isso. E hoje a gente vai estudar o tema que fala sobre reconciliação, sobre perdão, sobre amor. Perdoar é amar. E quando eu estava fazendo esse estudo, eu lembrei muito dos apóstolos de Jesus, que seguiam o Mestre, levando o seu Evangelho, levando a boa nova. Muitos deles foram perseguidos, caluniados, difamados, porque eles estavam levando a mensagem de amor, a mensagem da vida futura. Olha só. E eles tinham que se manter firmes e não desviar da rota em nenhum momento. E esse é o convite na nossa encarnação. Não desvie da rota em nenhum momento. Se o irmão olhar para você, te acusar, te ofender, não desvie da rota. Não devolva na mesma moeda, porque aí a gente vai angariando débitos espirituais. Então eu lembrei dos apóstolos, eles tinham que se manter firmes no trabalho contínuo, no trabalho de edificação do ser, de eles mesmos. No autoconhecimento, eles tinham que se manter firmes na tarefa que eles assumiram. Como nós temos que nos manter firmes na tarefa da reencarnação. Assumimos esse compromisso com a espiritualidade, conosco mesmo, com os nossos familiares, com aqueles corações que daqui a 1, 2, 3, 4 anos nós iremos encontrar e poderemos ajudar. Poderemos ajudar, não sabemos o que tem pela frente. Não sabemos. Então, que a gente possa sempre lembrar desses trabalhadores fiéis de Jesus. O chamado agora é para a gente. Que nós possamos vestir essa roupagem de apóstolos, entregando-se verdadeiramente ao Evangelho de Jesus. E Jesus, ele então fala para a gente, reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Olha só, que prisão é essa, senão a prisão de nós mesmos? Ficamos aprisionados nos nossos sentimentos negativos quando não conseguimos trabalhar o perdão. Ficamos aprisionados nessas emoções, nesses sentimentos desequilibrados de vingança, de raiva, de cólera, que o Evangelho fala que são acessos de demência, muitas vezes, que a gente se irrita com uma facilidade em que a gente não reconhece as nossas reações. Não estamos aqui apenas para agir em nome de Jesus, mas também para reagir em nome dele. Porque quando o outro me ataca, quando o outro me ofende, quais são as minhas reações? Será que são reações equilibradas e pautadas no Evangelho? Será que eu procuro naquele momento uma prece, uma leitura do Evangelho para que eu não me perca ali na devolução, em devolver aquilo de uma hora para outra, sem pensar, e muitas vezes depois caindo no arrependimento. Porque o outro me agrediu e eu também devolvi na mesma moeda. E muitas vezes a minha responsabilidade é muito maior por saber mais,
por já poder fazer a diferença. Eu, às vezes, que tinha que fazer a diferença, era eu que tinha que fazer a diferença naquela hora. Mas aí, eu agi até pior do que meu irmão, porque eu me entreguei no duelo. Olha só. Então, a gente tem que pensar nessas atitudes nossas que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, que a gente não para refletir. Então, nós ficamos aprisionados nesses sentimentos negativos. E esses sentimentos, eles trazem o quê? Enfermidades. Aí é uma enxaqueca que toda hora aparece. É uma dor de cabeça que vai e vem. É uma dor muscular. São problemas emocionais que nós não trabalhamos, que vão causando o quê? Enfermidades. Aí a gente vai, faz exame, e não consegue chegar ali na causa. O que está acontecendo? Olha, aqui não tem nada, mas aí eu estou sentindo aquela dor, eu estou sentindo aquela agonia, minha cabeça dói, meu corpo dói. São emoções não trabalhadas, é a somatização, onde a medicina não consegue explicar quando se chega no físico, mas a sua origem está lá no quê? No emocional. A gente vai somatizando, vai guardando. Chega uma hora que o corpo tem que expurgar de alguma forma. Chega uma hora que o corpo tem que colocar para fora. E muitas vezes a gente senta aqui e as lágrimas caem. E a gente não consegue até, às vezes, controlar de tantas emoções guardadas, de tantos sentimentos que não foram trabalhados dentro de nós. Porque estamos preocupados com a vida lá fora, com o ganho material, com o dinheiro, achando muitas vezes que o dinheiro que vai trazer a minha felicidade vai resolver os meus problemas. Aí a gente vê a vida do outro fácil, uma casa boa, um trabalho onde, com poder ali, aquisitivo. E a gente acha ali, que vida boa. A gente acha que se a gente tivesse aquela vida, nós seríamos felizes. Mas a gente não sabe o que está por trás daquela roupa bonita. A gente não sabe o que está por trás daquela casa confortável. Os desequilíbrios são imensos. Basta a gente ver os países mais ricos, a taxa de suicídio é gigante. Porque muitas vezes eles já conquistaram tudo materialmente falando. Aí chega uma hora a gente pensa, e agora o que falta? Se eu ainda estou infeliz? Se eu ainda não me encontrei? Se eu ainda não me conheço? O que está faltando? Se eu tenho dinheiro, se eu posso viajar a hora que eu quero, se eu posso fazer tudo que eu quero, o que ainda está faltando? É uma dor terrível essa. E o Evangelho faz com que a gente se encontre. Olha só. O Evangelho faz com que a gente olhe para si mesmo, independente de condição financeira. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, os misericordiosos. Olha só. Venham todos até mim. Jesus chama, venham todos. Não importa a roupa que você esteja usando, o carro se é do ano ou não, não importa onde você more, venham todos até mim, porque meu jugo é leve. E muitas vezes a gente quer e procura uma carga pesada. A gente coloca nas nossas costas uma carga pesada, porque criamos esses tormentos para a nossa vida, muitas vezes por falta de esclarecimento, por ignorância do espírito. Outras vezes por não trabalhar essas questões, por não trabalhar os sentimentos. Então precisamos cuidar de nós. Precisamos nos equilibrarmos, controlar os nossos sentimentos. É educação moral, que tanto nós falamos, mas que tanto também deixamos de lado. Lemos livros edificantes, achamos bonito, adoramos ver as palestras no YouTube, aquilo toca o nosso coração
mas no momento de uma agressão, de uma hora para outra, eu esqueço tudo. Eu esqueço tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, porque eu não coloco dentro de mim. É o compreender-se verdadeiramente, que é quando eu coloco dentro de mim aquelas lições. É quando eu sinto vontade de praticar. É quando eu tenho a intenção de acertar, mesmo errando ainda, eu já tenho a intenção de. É importante essa intenção. Então, cuidar de nós, não só do nosso corpo, que é o nosso veículo, e é muito importante a gente cuidar dele, mas não cuidar só dele. Olharmos essas emoções, esses sentimentos que nós trazemos e que causam enfermidades. Aí nossa encarnação, ela vai ser muito mais suave, muito mais tranquila. É quando a gente conquista essa paz interior. Por isso que Jesus fala, em verdade vos digo, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mas espera aí, não saireis de lá? Será que existe uma punição assim, infinita, para sempre? Não. É justamente que, quanto mais você guardar esses rancores, essa cólera, essa raiva, você não vai conseguir uma paz interior. Então, você vai ser prisioneiro de você mesmo. A paz, ela não vem de fora, ela vem de dentro. O outro pode me acalmar? Pode, com a sua fala amiga, claro que pode. Mas e depois? Passado aquele instante, muitas vezes eu vou voltar com a minha cólera, com a minha raiva, porque eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. É uma construção íntima. Então, vamos cuidar um pouco mais de nós. Aí a gente lembra da historinha que muitas pessoas conhecem, de Chico. Chico adorava animalzinho de estimação. Cão, cachorro, gato. E, acho que até pela sua própria atração, sempre ali na casa dele aparecia um cãozinho, um gatinho perdido, né? Até que chegou uma vez um cão que eu acho que tinha sido atropelado, todo machucado, ferido, arrastando as patinhas. Aí Chico fica com dó. Aí pega o cãozinho para cuidar. Mas o cãozinho dava um trabalho que Chico tinha que chegar de noite, depois de realizar todas as suas tarefas, limpar as feridas do cão. Ele bagunçava a casa toda, aí tinha que arrumar a casa. Aí ia dormir tarde da noite, cuidando. Aí comprava o remedinho para o cão, comprava o cobertor para o cão e cuidava. Aí passou anos assim nessa tarefa. E a vizinha dele, vendo aquela cena, pensou, tadinho de Chico, Chico tão cansado, ainda tem que cuidar desse cãozinho. Eu vou resolver esse problema, vou antecipar a morte desse cãozinho, que aí, né, Chico não vai ter mais dificuldade nenhuma. Vai chegar e vai poder descansar um pouquinho. Aí ela vai dar um veneno para o cachorro morre. Aí Chico chega em casa, chora, não acredito, ver o cachorro ali nos últimos momentos. Até que, passado alguns dias, alguns meses, a irmã de Chico descobre o que realmente havia acontecido com o cão. Porque até então Chico tinha achado que era uma morte natural. Aí a irmã de Chico conta para ele, olha, aconteceu isso. A vizinha, com dó de todo o seu trabalho, foi lá e antecipou a morte do cãozinho. Aí Chico, meu Deus, não acredito, não. Aí ele sentiu uma dor intensa, porque por isso ter acontecido. Aí, até que chega Emmanuel e fala, Chico, essa mágoa que você insiste em conservar em seu coração está atrapalhando o trabalho espiritual a ser realizado. Aí Chico falou, não sei como fazer. Eu não consigo esquecer a morte trágica do animalzinho envenenado. Não consigo esquecer isso. Aí Emmanuel fala, é preciso, Chico. Você vai dar à sua vizinha uma grande alegria. Aí Chico se assustou. Eu? O quê? Dar alegria a ela? Mas não fui eu que sofri. E a gente age assim. Peraí, não foi ele que me ofendeu? Não foi eu que sofri? Não fui eu o acusado? Eu que tenho que ir ao encontro do outro? Eu que tenho que perdoar? A gente faz essas indagações.
Então, Emmanuel fala, Chico, lembre-se do Evangelho. O que o Evangelho recomenda? Ele muito obediente ao Evangelho, ao seu guia espiritual, lá foi descobrir qual seria uma alegria para aquela vizinha. Qual seria uma alegria? Aí, lá com a irmã, ele descobriu que uma alegria para ela seria uma máquina de costura, porque ia ajudar nas despesas de casa. Aí ele vai lá, parcela a máquina de costura em 50 vezes para conseguir pagar e compra a máquina de costura. E quando ele vai entregar a máquina de costura, a vizinha abraça ele com tanta felicidade, com tanta ternura, que se desprende do seu coração uma luz que envolve ele da cabeça aos pés. E ele então fica curado de uma futura enfermidade, de uma futura doença. Olha só, como muitas vezes as mágoas em que guardamos dificulta esse acesso com os nossos guias. Esse alimento espiritual muitas vezes dificulta essa ligação com o Pai, com Deus, porque a gente está guardando aquela mágoa. Por isso que Jesus disse, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Guardai-vos a sua oferenda. Primeiro vai reconciliar com seu adversário e depois você entrega a sua oferenda. Primeiro reveja essas questões que você traz. Então, sempre o maior beneficiado, quando nós trabalhamos o perdão, somos nós mesmos. Por isso que nós temos que aproveitar a nossa encarnação agora, para que a gente não leve esses sentimentos negativos ao desencarnarmos. Porque nós temos essa concepção de que desencarnou, tudo bem, desencarnou, está em paz. E não é assim. A desencarnação não vai mudar aquele sentimento que eu trago. Pode ser que mais para frente eu comece a refletir e trabalhar nesse sentimento? Sim. Mas se eu estou acalentando ele durante toda a minha existência, quando eu desencarnar, ele vai comigo, aquele sentimento. E muitas vezes eu vou ter que reparar aquilo. Então, aproveita a sua encarnação para que esse sentimento não vire o quê? Uma obsessão, uma subjugação, onde muitas vezes eu quero que o outro sofra aquilo que ele me fez. Ele tem que pagar, e a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Esquecemos, muitas vezes, que a justiça do Pai é grandiosa. A justiça do Pai é misericordiosa. E a gente quer passar à frente, comandar. Ver o outro, muitas vezes, passar por uma dificuldade. Porque aí a gente pensa, isso aí é resultado do que ele fez. Ele está colhendo aí o que ele plantou. Não é verdade? Muitas vezes ali está envolvido um prazer, onde a gente não quer demonstrar muito, que a gente sabe que já é feio esse sentimento. Aí a gente não pode mostrar para os outros, mas a gente não trabalha em si uma melhora, tentando desenraizar-se desse sentimento. E a gente vai alimentando. Então, vamos sempre lembrar dessa historinha de Chico, dessa luz que sai do peito dele. Olha só, que bênção para nós poder enxergar isso e verificar as mágoas que nós vamos liberando. Isso é amar-se, O perdão, ele vem da palavra perdonare, que significa permitir doar. É quando eu me permito a doação do amor. Isso que é perdão. Mas como que eu vou doar o amor se eu não construir ele dentro de mim? Se eu não me amo? Porque eu só dou aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho. E muitas vezes nós vamos distribuir o quê? Desconfiança, reclamação, insinuações, falar da vida do outro. Olha só o que eu estou distribuindo. Eu vou ter responsabilidade com isso.
além de eu levar paz, conforto, eu levo todas essas preocupações. Eu acho que o meu problema é muito maior. Eu levo revide, desconfiança, entrego-me a uma cólera. Então, o que eu estou distribuindo na minha vida? Quais são essas minhas ações, essas minhas reações? Por que eu sou tão exigente com o meu próximo, querendo muitas vezes que ele seja perfeito, não aceitando o erro do meu próximo? Eu não aceito que ele erre. Ele tem que me tratar bem. E muitas vezes, só porque ele tem um pensamento diferente do meu, eu levo isso como uma ofensa. Mas a gente tem que analisar a fala do outro, o que ele traz por dentro de si. Temos que analisar. E muitas vezes tudo a gente leva para um melindre, né? Aí não queremos mais falar com o outro, queremos ficar afastado, porque ele disse isso, porque ele me magoou. Vamos ir mudando essa postura nossa, porque isso prejudica a quem? Se não a nós mesmos. Isso só nos prejudica. Essas mágoas, essas águas guardadas dentro de nós, que ficam ali e nos fazem tanto mal. Vamos, então, ser exigentes conosco e não com os outros. Rigorosos conosco. Rigorosos com esses sentimentos negativos, que eles sim são os nossos adversários. Eles são os nossos adversários que nós temos que nos reconciliar. São esses sentimentos. Olha só. E muitas vezes, eu que sou o agressor, não é o outro. Eu que sou o ofensor. E a gente cai num... ele me ofendeu, ele falou isso, mas partiu de quem? Muitas vezes partiu de mim. Eu já podia fazer a diferença e eu não fiz. Porque nós sabemos, nós temos o Evangelho, nós temos o esclarecimento, e não dependia de mim fazer a diferença. E eu não atuei de forma equilibrada. Lá no Céu e Inferno, ele fala para a gente sobre o primeiro passo em direção à melhoria do espírito. Olha só, o primeiro passo, porque a gente sabe que existe uma lei de causa e efeito, e tudo que a gente faz com o outro volta para a gente. A gente vai ter que reparar. Então, o primeiro passo é o arrependimento. Eu tenho que me arrepender. Mas existe uma diferença entre arrependimento, culpa e remorso. São coisas diferentes. Alírio Cerqueira Filho fala para a gente que o arrependimento é como aquele viajante que está numa estrada. E que no final da estrada ele chega e vê que errou o caminho. Aí ele reflete ali, bom, vou voltar pela mesma estrada. Vou refazer esse caminho para eu conseguir consertar. Agora, a culpa e o remorso é aquele viajor que chega no final da estrada, percebe que o caminho estava errado, e o que ele faz? Ele se entrega à cólera. Aí ele bate no carro, ele culpa o carro. Né? Assim, às vezes, a gente culpa todo mundo. Né? Justamente são esses processos de culpa, de remorso sem fim, que não edifica o espírito. Nós ficamos paralisados nesses processos de culpa. O arrependimento, sim, temos que arrepender para poder reparar. Então, ele dá esse exemplo belíssimo. Então, o Céu e o Inferno fala que primeiro o arrependimento, né? Depois a expiação. Então, eu vou sofrer a falta daquilo que eu cometi. E, por último, a reparação. Então, são as 3 condições necessárias para pagar os traços da falta que eu cometi. Mas só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Ou seja, mesmo que o outro tenha me perdoado, eu vou ter que reparar diante da lei. Essa reparação, ela se fará presente. Então, a reparação consiste em fazer o bem àquele a que se fez o mal. E é importante, nessa reparação, quando a gente vai
ao encontro do outro, nos ligarmos à espiritualidade, para que a gente não venha cometer o mesmo erro. Porque muitas vezes a gente vai ao encontro do outro cheio de mágoa, querendo que o outro que resolva, querendo que o outro dê a primeira palavra, esperando que o outro haja, faça aquilo que nós temos que fazer. Então, que a gente se ligue à espiritualidade, que a gente reflita, faça uma prece antes de irmos ao encontro do outro. É muito importante isso, para que as nossas atitudes sejam equilibradas e pautadas no Evangelho. Olha só. Então, toda vez que eu ofendo o outro, toda vez que eu me entrego a uma ofensa, isso é ausência de amor, é ausência de amar-se. Está faltando amor na minha vida, verdadeiro. Amor de Jesus. Está faltando essa aproximação com o Pai. E para a gente finalizar, eu vou contar uma outra experiência de Chico, muito interessante, que existia ali na cidade dele, quando ele era mais novo, uma mãe que perdeu seu filho assassinado. E ela estava chorando muito, angustiada, né? E já tinha passado alguns meses, e Chico então recebe a Dona Joaninha Gomes, que era uma amiga desencarnada, e convida Chico a ir fazer um culto do Evangelho na casa dessa mãe. Então Chico vai lá, bate na porta, fala, eu vim fazer um culto do Evangelho. A mãe muito chorosa, muito triste, aí ela recebe Chico, abraça. E ali naquela casinha humilde, um copinho de água humilde, bota em cima da mesa, um paninho simples, né? As cadeirinhas ali, eles sentam. E então abre-se o Evangelho e cai na página Perdão das Ofensas. Quando eles iam iniciar a leitura, bate alguém na porta. Ela então levanta e vai atender. Eis que chega então um mendigo, muito acabado, deprimido, triste, passando muita fome e necessidade, pedindo um prato de alimento. A mãe então recebe, fala, olha, você aguarda um pouquinho aqui que eu estou fazendo culto e depois eu te dou o prato, né? Então, eles então começa a leitura, Chico começa a leitura, faz o Evangelho do Lar, e essa senhora faz uma prece fervorosa, dizendo que ali ela estava perdoando, depois daquela leitura, ela estava perdoando aquele que havia assassinado o seu filho, verdadeiramente. E ali se termina a prece, caem-se as lágrimas, e então o mendigo levanta e fala, você que é mãe daquele menino que morreu? Ela, sim. E ele então se joga nos seus pés, pede perdão e fala, fui eu que assassinei aquele irmão. E ela percebeu ali o quanto que aquele irmão iria sofrer. Por isso que ela perdoou, verdadeiramente. E ele se entrega aos seus pés, pede perdão, desculpa. Ela dá um prato de comida, acalenta aquele irmão e ele fala, eu vou ali na justiça me entregar. Porque depois desse ato seu, não tem como eu não reparar a minha falta. E ele então se entrega. E logo um dia depois, Chico recebe a mensagem do filho, dizendo que foi ele que havia levado aquele irmão lá, para que sua mãe pudesse doar amor. Doar amor. Isso que é perdoar. E assim houve-se essa reparação. Olha só que lição belíssima, para que a gente possa refletir durante o nosso final de semana e levar conosco esse exemplo belíssimo de perdão, de amor, porque perdoar é se auto-perdoar, é livrar-se dessas mágoas, é se libertar para a vida. Então, que a gente possa levar essa reflexão conosco. Que Deus nos abençoe.